Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso e eu responderei a seguinte pergunta: a lei islâmica em geral e a lei islâmica penal em particular são efetivamente adotadas pelos estados, nações que possuem população de maioria muçulmana? Em que medida a lei islâmica, a Sharia, seja em matéria penal, seja a Sharia de uma maneira geral, é adotada por esses países? Bem, de uma maneira geral, a maioria dos países muçulmanos, como o Egito, por exemplo, adotam quase de maneira irrestrita a Sharia em matéria de família e de sucessões. Para o processamento e o julgamento de causas sobre direito de família e sobre direito sucessório, muitos desses países instituem um tribunal de Sharia. Portanto, repito, os tribunais de Sharia, modernamente falando, quase sempre se restringem a causas familiares e sucessórias. Mas como fica a lei penal islâmica? A parte criminal da Sharia? Bem, de uma maneira geral, os países adotam em parte. Salvo engano, o único país que adota irrestritamente a Sharia em matéria penal hoje é o Sudão. Todos os demais países ou não adotam ou, o que é a regra, adotam em parte. O que significa adotar em parte? É preciso lembrar que boa parte desses países sofreram a influência de metrópoles, muitos deles foram colônias, né? Em geral colônias da Inglaterra e colônias da França. Então é muito comum que a legislação penal dos países de maioria muçulmana adotem a tradição dos países anglo-saxões e adotem a tradição do direito penal da Europa continental. Isso significa que boa parte desses países desses países muçulmanos tem um código penal, né? Uma legislação editada pelos seus parlamentos. É o caso, repito, por exemplo, do Egito, né? Mas mesmo aqui é preciso tomar alguns cuidados. A Sharia, ela remonta tanto ao Corão quanto aos hadiths, e são fontes do século VII, né? Então haviam crimes que na época não existiam, não havia de se falar naquela época em organização criminosa, em tráfico internacional de drogas, em crimes cibernéticos. Então é óbvio que esses códigos penais prevêem crimes desse tipo inspirados na tradição ocidental. Mas, não raro, existem tipos penais nesses códigos penais que são tipos penais extraídos da Sharia. Então, são sistemas mistos, misturam crimes criados, esquematizados pelo Estado por meio dos seus parlamentos e crimes que já constavam da parte criminal da Sharia. E muitas vezes, quando a lei penal parece ser ambígua ou lacunosa,
seja na descrição do tipo penal da conduta criminosa, seja na descrição da punição que vai se impor, muitas vezes a Sharia serve como uma fonte secundária, uma fonte material, uma fonte de inspiração, com base na qual o juiz interpreta a lei penal posta pelo Estado ou preenche alguma lacuna da lei. Só que tudo isso também varia de país para país, né? É preciso lembrar que há países que são xiitas, há países que são sunitas, e aí vão adotar um modelo penal inspirado na jurisprudência hanafita, ou na jurisprudência malikita, ou na jurisprudência rambalita, ou na jurisprudência xafita, enfim. Então, isso tudo varia muito de país para país. E também varia muito de país para país a punição que se vai se prever para o crime. Muitos crimes, como a gente vai estudar a partir da próxima aula, tem como sanção a pena de morte, o apedrejamento, a amputação de partes do corpo. E aí não é assim automática a aplicação de sanções tão duras, tão severas. Existem critérios para elas serem aplicadas. Leva-se em consideração a maior ou menor culpabilidade do réu. Ou seja, dosa-se a pena de maneira proporcional. Então, é muito comum se ver por aí na mídia a informação de que o furto para a Sharia leva indefectivelmente à amputação da mão esquerda, né? E se o sujeito reitera, leva à amputação da mão direita. E se ele reitera, leva à amputação do pé esquerdo e depois do pé direito. E aí se o sujeito é multireincidente, aí vem uma pena de morte. Bem, isso em tese, né? Se o sujeito é primário com bons antecedentes, a coisa furtada é de pequeno valor, né? A pessoa estava com fome e furta às vezes um pedaço de comida, é óbvio que ele não vai ter o braço amputado, né? Não é assim que as coisas funcionam. Mas isso tudo a gente vai ver com mais calma a partir da próxima aula, em que a gente vai estudar cada um dos tipos penais em comparação com os crimes previstos no direito brasileiro. Minha saudação a todos e até a próxima aula.